Fala, gente, tudo jóia? Então, nossa aula de hoje, né, nossa revisão é sobre estequiometria, tá? Então, o que é estequiometria? Estequiometria, ela é o estudo da proporcionalidade, ou seja, é a medida, né, de cada elemento, de cada substância envolvida na reação. Então, por exemplo, se eu for fazer um bolo, a gente sempre vai ter um bolo. Dentro do bolo, a gente sempre vai ter uma receita, não é? A gente vai ter a quantidade de cada substância, de cada ingrediente. Se eu uso uma quantidade a menos ou a mais, o bolo ele não vai ficar perfeito, não é? Então, a estequiometria é da mesma maneira. Então, se a gente vai para a área de farmácia, se a gente vai para a área industrial, é muito estudado a parte estequiométrica, porque é necessário reduzir as perdas. Então, eu tenho que saber quanto exatamente de cada ingrediente, de cada substância que eu preciso utilizar para produzir o meu produto final e para que eu reduza os desperdícios, porque desperdício vai custar caro para a empresa, né? Perfeito? Então, vamos aqui, primeiramente, a gente vai organizar a nossa reação química, tá? Então, a gente vai ter uma reação química aqui, por exemplo. Eu vou ter o etanol, C2H6O, sofrendo uma queima, uma combustão, e aí vai produzir CO2 e água, certo? A gente já aprendeu balanceamento, então se não aprendeu, vê o vídeo de revisão sobre balanceamento, tá bom? Então aqui a gente vai ter 3, 2 e 3, tá certo? Então, esses números, após o processo de balanceamento, ele vai indicar para a gente quanto eu preciso utilizar de cada substância nos reagentes e quanto de produto eu vou ter no final após eu misturar essas quantidades de reagentes, tá certo? Então, esses números aqui na frente nada mais é a relação que a gente fala relação estequiométrica, ou seja, a relação de proporcionalidade. Ou seja, esse 1 equivale a 1 mol de etanol para 3 mols de oxigênio. Então, qual é a proporção que eu tenho que fazer? 1 mol de etanol, eu vou precisar de 3 mols de oxigênio. E quanto de CO2 eu vou produzir? Eu vou produzir 2 mols de CO2 e vou produzir 2 mols de água. Perfeito? Então, esses valores, após o balanceamento, vai indicar a nossa proporcionalidade em relação à quantidade de mols. Então, 1 é 1 mol, 3 mols, 2 mols, 3 mols. Beleza? E quando a gente fala de proporcionalidade, a gente está falando essa relação mesmo de quantas vezes é maior que o outro. Então, eu vou precisar de uma quantidade 3 vezes maior de oxigênio do que de etanol. Perfeito? Então, 3 vezes mais. Então, se a gente olhar para a estrutura, deixa eu colocar aqui para gente. Se eu colocar aqui para gente uma coisa. Ao invés de mol, eu quiser usar gramas, como é que eu faço? Eu vou usar a massa. Então, não é a massa molar, a massa por mol. Então, a massa molar do etanol é 46 gramas por mol. Então, é 46 vezes 1, tá? É só para a gente ter noção. 46 por 1. Já a massa molar
gás, oxigênio, é 32 gramas para cada 1 mol. Mas quantos mols eu tenho nessa equação? 3. Então, ele vai ser 3 vezes o valor da sua massa. CO2. A massa molar do CO2 é 44 gramas. Só que eu tenho 2 mols, então ele vai ser 2 vezes a massa molar. E a água, 18 gramas vezes 3. 3 vezes a massa molar. Perfeito? Marcela, ele não deu massa e nem mol. Ele deu a quantidade de átomos. Então, a gente vai usar a constante de Avogadro, né? Constante de Avogadro é o seguinte: qualquer mol tem quantos átomos? Qualquer mol. Um mol tem 6, vou arredondar aqui, tá, gente? 6 vezes 10 a 23 átomos. Perfeito? Então, como ele tem 1 mol, ele vai ter 1 vezes esse valor. 1 mol de qualquer substância sempre tem a mesma quantidade de átomos. Perfeito? Isso resumindo aqui, tá bom? Então, se aqui eu tenho 3 vezes, então eu vou ter 3 vezes 6 vezes 10 é 23 átomos. Se aqui eu tenho 2, eu tenho 2 vezes 6 vezes 10 é 23 átomos. Se eu tenho 3 mols, então eu vou ter 3 vezes 6 vezes 10 a 23 átomos. Perfeito? Para a gente terminar, etanol geralmente está no estado líquido, oxigênio gasoso, deixa eu colocar entre parênteses aqui, CO2 gasoso, água no estado líquido. Então, pela lei dos gases, eu ainda posso usar uma outra comparação. Aqui a gente não pode porque está no estado líquido, e aqui a gente não pode porque está no estado líquido. Então, eu tenho 1 mol de gás, sempre vai ter o mesmo volume, que é 22,4 litros. Então, eu vou ter 3 vezes esse valor, no caso do oxigênio. No caso do CO2, eu vou ter 2 vezes esse valor, tá? Aqui é só para gás, por isso que a gente não usou nem para o etanol, nem para a água, beleza? Então, eu tenho essas proporcionalidades que são dadas através desse número que fica na frente da substância. Perfeito? Então, só para vocês terem a noção estequiométrica e proporcional aqui. 1 mol de qualquer substância é igual à massa molar dessa substância, perfeito? 1 mol está para a massa molar dessa substância, que está para a quantidade de átomos dessa substância. E se essa substância ela for um gás, ela é igual a 22,4 litros, se ela for um gás. Perfeito? Certo? Então, aqui vai depender tudo da questão. O que é que a questão está pedindo e aí você faz a proporcionalidade. Ok? A gente se vê na próxima aula fazendo um exercício, tá bom?